Olá a todos, mais uma vez, como prometido, a gente vai tentar aí colocar 1 a 2 vídeos no canal, quando der até 3, e de certa forma a gente vai seguir esse planejamento justamente para dar uma sequência nesse nosso aprendizado, nessa nossa jornada com valor. Por quê? Muitos me perguntaram como que começa a investir, aonde eu invisto, qual que é o melhor investimento que você tem. Mas eu costumo falar que a pessoa quer correr antes mesmo de caminhar. Então, o título do vídeo de hoje é o papel do orçamento na educação financeira. Aquele orçamento que já vem dos nossos pais, guarde um pouquinho para o seu pé de meia, para o seu futuro, a gente vai tentar materializar e direcionar e demonstrar qual a grande importância disso, tá? Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Luciano, estou no mercado desde 2018, hoje sou investidor na bolsa, já tenho um bom tempo, fiz análise gráfica, fundamentalista, tape reason, pricing action, mas hoje só focado nessa parte de educação, sigo minhas orientações lá na minha casa de análise e faço os meus investimentos também. Então, sem mais delongas, vamos lá. O papel do orçamento na educação financeira. Uma das coisas mais importantes que o investidor ou o futuro investidor ele tem que ter em mente. O que é isso? É eu entender de primeiro momento para onde o meu dinheiro foi. Para onde o meu dinheiro do final do mês foi. Muitas das vezes você consegue chegar e perceber lá, eu tenho dinheiro lá no final do mês, vou fazer minhas contas, tento entender e não consigo identificar. Quando a gente chega como planejador financeiro e pergunta para o cliente assim, qual a sua despesa? Aproximadamente, mais ou menos, tanto. Qual a despesa que mais impacta? Geralmente eu acho que... Então assim, ela não consegue ver esse mal invisível para onde esse dinheiro foi escoado, para onde o dinheiro foi usado no final do mês. Aquelas coisas mais tradicionais, a despesa da água, da luz, do plano de saúde, até como é um valor mais fechado, mais programado, até se sabe mais ou menos. Mas aquele pequeno, aquele detalhe que no final se torna um montante muito grande, a pessoa desconhece. Então vamos lá. Qual o benefício de ter um orçamento bem enxuto, bem acompanhado, bem planejado? Simples, controle, planejamento e realização. Controle total. É total? Eu tenho que anotar tudo, aonde seu dinheiro está indo? De primeiro momento, sim. De primeiro momento, só para você identificar, criar o seu perfil. Tá? Qual é a fonte que está mais sugando, tendo mais impacto no seu orçamento? Para que com essa informação em mãos, você comece a tentar tomar medidas para evitar, diminuir, equilibrar, criar metas. Né? Baseado nessa informação, você pode tomar decisões, ou seja, eu tenho um dado, transformo ele em uma informação condizente para me mudar essa realidade. Eu faço um planejamento. Como que eu vou fazer? Eu já tenho o controle lá de tudo que eu gasto. Despesas fixas, despesas obrigatórias, variáveis, a despesa com lazer, a despesas sazonais com investimentos que seja para uma secretária, um profissional autônomo que você precisa. Tá? Então, com isso, eu já defini os meus gastos. Através de condutas simples, de alterações simples, eu consigo definir metas. Exemplo, se você chega para mim e fala que gasta em média de 500 a 800 ou R$1.000 em restaurante durante o mês. O objetivo nosso não é falar para você deixar de, parar de, é criar metas, diminuir, adaptar. Será que tem como? Gasta 500? Será que tem como gastar 300? Hoje eu estou pagando 300, 400 reais de plano de internet e telefonia. Será que com escolhas mais conscientes, se eu for na operadora concorrente, sondar o preço do pacote, será que eu consigo
ter um ganho que parece simples, assim, R$ 50 aqui, R$ 80 ali, R$ 100 aqui, no final do ano, no final do mês, faz uma diferença muito grande. Entendeu? Faz uma diferença muito grande. Então, se eu conseguir fazer adequações, eu consigo definir e ter um retorno bem interessante. Para que controlar os meus gastos? Porque aí eu consigo, eu saio de um déficit e posso chegar até um superávit, onde muitas das vezes eu não tenho um capital para investir, para poupar, para pensar no meu futuro. De repente, com essas adequações de meta, eu consigo um valor expressivo ali para me começar os meus objetivos financeiros, o meu planejamento. O que é um orçamento financeiro? Nada mais é que um plano para você administrar o seu dinheiro. Tá? É um mapa, é um guia. E para mim fazer esse mapa, esse guia, tem um segredo fundamental, assim, algo que provavelmente você nunca ouviu falar, mas é extremamente simples. Brincadeira. Lógico que você já ouviu falar. Gastar menos do que ganha. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, mas é o óbvio que a gente tem que focar. Todo mundo sabe que, isso em várias esferas da nossa vida, mas todo mundo sabe que se eu gastar mais do que eu ganho, vou ficar devendo. E esse vou ficar devendo é uma bola de neve que vai para o próximo mês, que vai para o próximo mês, e aí é muito difícil. Mas é uma coisa meio que previsível. Quando você já tem, igual a gente já falou, um orçamento enxuto, um orçamento controlado, um orçamento identificado, que você tem em média um gasto de 3 mil, 4 mil, não importa o valor, e você tem uma renda já definida, com exceção do profissional autônomo, com o profissional liberal, que ele tem uma renda flutuante, então ele já sabe, no mínimo, ele tem que começar do patamar de quanto que eu gasto, para ver essa equação baseada em quanto eu ganho. Ficou igual a 0 a 0. Gastei mais, estou devendo. Receita e despesa. Aquilo que entra e aquilo que sai. De preferência, tem que sair menos do que entrou. Entendeu? Como que eu construo? Qual os principais passos? O que é essencial eu ver? Eu tenho que listar todas as minhas fontes de renda. É o aluguel que eu recebo, ou é só o meu salário, ou é o serviço particular que eu executo. Todas as fontes de renda. Tá? Tem aquela renda que é esporádica, tem que listar. Tem aquela renda que eu não posso contar porque eu não tenho certeza. Essa eu posso fazer uma observação. Diferença de despesa. Eu tenho despesa fixa, moradia, alimentação, água, luz, transporte. Aquela subsistência, que são as despesas obrigatórias, aquilo que eu não posso abrir mão, não tem como abrir mão. Não quer dizer que eu não tenha como fazer adaptações. Eu defino que aquilo é uma despesa obrigatória e eu tento fazer adequações. Qual a melhor taxa junto à operadora, com um consumo consciente. Tem aquelas despesas variáveis, que acontece esporadicamente, mas acontece. Lazer, férias, algumas datas comemorativas. Então tem que começar a categorizar. Para isso você tem várias ferramentas, tá? Para que eu tenho que acompanhar? Para me começar a fazer esses ajustes, para mim primeiro entender ocorre esse equilíbrio. Muitas das vezes as pessoas falam, até começo, mas aí eu me perco e depois eu vejo. E no final, se deu para pagar, está tudo certo. Mas se você pergunta para a pessoa o
que mais impactou o seu orçamento no último mês ou nos últimos 6 meses? A pessoa acha que é, mas quando você materializa, documenta aquilo, muitas das vezes ela se surpreende. Que R$ 50 aqui, 60, 70, aquela taxa do banco que você paga lá do cartão, ou da mensagem que ele te manda, tudo isso pode ser adequado. Então, se você conseguir criar metas em 4, 5, 6 itens desse, o que acaba acontecendo? Faz um impacto muito grande, entendeu? Tem um impacto muito grande no seu orçamento mensal. Sempre com foco de sobrar um pouco para você investir. Esse é o pensamento da maioria, mas o ideal é que antes mesmo, a minha prioridade seja a minha parte desse investimento. Então, eu me pago primeiro, eu penso para mim nessa parte do investimento primeiro e depois vai nos pagamentos. Mas como que eu chego nessa realidade? Com orçamento enxuto, com orçamento controlado. Vou mostrar para vocês rapidamente, que esse vídeo hoje vai ser bem curto, as principais ferramentas para facilitar o seu orçamento. E a primeira delas é a que mais impacta, tá? É a que mais impacta, por incrível que pareça. Planejador financeiro. Por que o planejador financeiro? Porque ele é um profissional especializado. Ele tem acesso a uma gama de informações, uma gama de ferramentas que muito difícil as pessoas comuns têm. Entendeu? E ele vai gerenciar, ele vai te orientar, ele vai te acompanhar, ele vai ser um mentor que vai te acompanhar. E a gente brinca que o planejador financeiro é como se fosse um personal trainer. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você se matricula numa academia. Aí você chega lá, uma melhor, uma simples, uma média, não importa. Aí você chega lá na academia e lá tem a melhor esteira, o melhor elíptico, o melhor transporte, o melhor equipamento de musculação. Adianta de quê? Adianta de quê? O que você vai fazer? Como que você vai utilizar? Qual o seu planejamento? Aí eu brinco que lá no canto da sala tem uma pessoa parada em pé, funcionário lá da academia. Aí você chega nele, tudo bem, estou começando aqui agora. Ele fala, eu sou planejador, eu sou personal, então assim, eu podia me ajudar? Ele, depende. Qual o seu objetivo? Quer emagrecer, ganhar massa, resistência, fortalecer alguma parte específica? Então assim, essa é a ideia. Lógico que não é a realidade da maioria das pessoas, mas o planejador financeiro é o mais importante. Não querendo comparar, mas o planejador ele é mais importante do que o próprio consultor de investimento. É mais importante do que assessor de investimento. Você vai num consultor de investimento, num assessor de investimento, eu queria investir esse dinheiro. Ele vai te perguntar, mas para que você quer investir esse dinheiro? Qual o seu projeto? Qual o seu objetivo? Porque com algumas respostas, ele monta um caminho da mesma forma que o planejador tem. Ele monta um caminho que vai direcionar para facilitar. Eu tenho também aplicativos gratuitos aí que eu posso fazer para acompanhar, tá? E como aplicativo também tem planilhas. Excel, planilhas Google, tudo você consegue fazer um tipo de controle. Aí entra aquele problema, que as pessoas começam bem animadas, vou fazer, quero mudar, principalmente no início do ano, que cheio de metas, e daqui a pouco esquece. É muita tribulação, é muito trabalho de dia a dia, e vai deixando para lá. Às vezes não tem o conhecimento específico, ou não tem nem tempo mesmo. Mas aí essa falta de tempo, falta de conhecimento, não minimiza a necessidade de você fazer um tipo de controle. Porque quando você começa no mercado, quando você começa a pensar em investimento, uma coisa que você vai ver é a constância, a resiliência, né? O tempo faz muita diferença. Quanto antes você começar. Se você pegar
Se você pegar uma fórmula de juros, você vai ter lá o capital, um elemento que é a taxa e outro elemento que é o tempo. Então, assim, é um conjunto, é um tripé que eu brinco. Na minha concepção, um dos mais importantes é o tempo. Quanto antes, melhor. Tá? Quanto antes, melhor. Quais os erros você tem que evitar? Tem que evitar, assim, para ontem. Subestimar a despesa. Naquele gasto que você acha que é bobo, R$30, R$40, ele é cumulativo. Porque é um pouquinho aqui, só de vez em quando. Eu costumo fazer analogia com aquela pizza só de vez em quando. Mas eu brinco muito com o profissional de saúde. Porque o profissional de saúde, geralmente ele trabalha em regime de plantão. Aí eu comentando essa parte de investimento, clientes meus que são da saúde, eu falo assim, você costuma comer uma pizza? Mas só de vez em quando, só quando eu estou no plantão. Eu falei, quantos plantões você tirou no mês? Eu tiro 12, 13, às vezes 14, que tem mais de um emprego. Eu falei, então é só de vez em quando? Só quando tá? É só. Em casa não, né? Lógico, você fica mais no trabalho do que em casa. Mas ele não consegue entender que aquele detalhezinho, aquele pouquinho, aquele cantinho, aquele tadinho, só um cadinho, só um pouquinho do que é ruim, só um pouquinho do que é ruim, só um pouquinho do que é ruim, torna-se uma bola de neve cumulativa. Então, tem que subestimou a despesa, ela vai vir te assombrar. Aqueles gastos estacionais, ele já vai acontecer. IPTU, IPVA, aquela viagemzinha. Muitas das vezes as pessoas elas não se programam, não se planejam. Não estou falando, cada um tem a sua realidade. Cada um sabe onde o cinto aperta. Mas, se eu pretendo, no final ou no início do próximo ano, fazer uma viagem, o que me pede de me planejar, de me programar? Ou eu espero acontecer para realizar num valor mais caro, num valor mais alto, que eu tenha necessidade muitas das vezes de estar parcelando. Ou seja, a gente vê isso muito. A pessoa viaja em janeiro, fica pagando até dezembro, para depois em janeiro querer viajar de novo. Ou seja, você faz um pacote de 7, 10 dias, não importa o tanto. Ele acontece agora, no presente, e você vem com ele no futuro, pagando. Então você já realizou. Esse é o pensamento da maioria. O agora em detrimento do depois. Em outro vídeo eu já repeti isso. A pessoa tem como argumento, não vou poupar, não vou esquentar a cabeça, porque eu vou morrer, tudo vai ficar aí. A pessoa não morre, não poupa, não investe e fica passando dificuldade. A idade vai chegando, o tempo vai chegando, o tempo vai passando, aí chega lá no final, ela tem uma dificuldade muito grande. Aí o popular vendeu o almoço para comprar a janta. E infelizmente a maioria é assim. De todos os erros aqui, eu acho que o mais grave é esquecer da reserva de emergência. A pessoa ela acha que aquele dinheiro que eu tenho lá guardadinho, aonde quer que seja, ela serve para tudo. Quero comprar uma roupa nova, tira de lá. Quero fazer uma viagem, tira de lá. Pintou um problema de saúde, tira de lá. Então, assim, coisas imprevistas, emergência. Comprar uma roupa, fazer uma viagem, para ela chegar num nível de ser emergência é muito, muito drástico. Então, ela não pensa primeiro na reserva de emergência. Eu quero começar a investir, já nunca investi, acho que já está na hora, tal. Por onde eu começo? Já tem sua reserva de emergência? Já tem o seu orçamento feito? Já tem o seu planejamento financeiro feito?
Não, então essas etapas têm que ser primeiro. Se não mudar essa mentalidade, se não mudar essa cultura, muito difícil. Ah, mas eu vou investir primeiro, aí depois eu monto a minha reserva de emergência. É incongruente. Porque se você tiver uma emergência, aquele que você acha que é investimento é de lá que você vai tirar. E muitas das vezes, num momento inoportuno e com prejuízo. Entendeu? Muitas das vezes isso pode vir a acontecer. A gente tem um vídeo no canal que ainda vai ser lançado agora. Estou falando do dia 12/1 de 2025. Que é só sobre reserva de emergência. É você falar sobre o assunto, como que se calcula, tá? Como qual ativo que eu escolho. Eu começo a trabalhar com investimento falando da reserva de emergência? Sim, mas é focado na reserva de emergência. O maior objetivo, volto e repito, comece hoje. Faça seu planejamento, faça seu orçamento, anote, procure ajuda de especialista, tá? Se você não conseguiu sozinho até hoje, é muito difícil, sem uma ajuda profissional, você consiga. É impossível? Não é impossível. Eu brinco que as pessoas aprendem em 2 momentos, ou no amor ou na dor. E o que eu mais vejo é a pessoa ter a necessidade de mudar exatamente nesse momento da dor. Não é simples, não é fácil, cada um tem a sua realidade, cada um sabe a sua necessidade. Eu não estou falando aqui, não estou para vender uma ilusão, não é. Mas é necessário para você e para mim, é necessário você começar a fazer um orçamento, fazer um planejamento financeiro, procurar a ajuda de um especialista, tá? Não consigo sozinho, tira dúvida, você tem uma gama de acesso à informação, o que não te garante que essa informação seja de qualidade, beleza? Então, assim, nossa ideia é ir desmistificando aos poucos essa parte de investimento, de economia, de como que eu começo nesse mundo, como que eu faço esse meu planejamento, o que é uma reserva de emergência, o que é uma renda variável, o que é uma renda fixa, para colaborar com todos nesse momento. Como eu galguei esse caminho, nada mais justo que contribuir com vocês também. Não deixe de se inscrever no canal, sempre durante a semana vai ter sempre um vídeo novo. Qualquer dúvida põe no comentário que a gente tenta responder, tá? Um abraço, fica com Deus.